Então, nós vamos aprender hoje um pouco sobre a Reforma Protestante, né? Já pode colocar aí, eu acho que vai ser preciso apagar a lâmpada. Pronto. Mas dá, só apreta. Nós estamos no ano, nós estamos no mês, né, onde vai completar 507 anos da Reforma Protestante. Eu acredito que todos aqui, tem alguém aqui, quem já ouviu falar em Reforma Protestante? Levanta a mão, quem já ouviu falar? Ih, rapaz, tem gente aqui que nunca ouviu falar. Eita glória. Mas você vai ouvir falar agora, vai aprender um pouco sobre Reforma Protestante, tá? Por que é importante você aprender, meu irmão? Tem uma frase de um homem que ele diz o seguinte, que aquele que ignora, que desconhece a sua história, ele está fadado a repeti-la, tá? E claro que aqui ele se refere exatamente aos pontos negativos da história de um povo, né? Ou no caso da nossa história enquanto igreja. Então nós precisamos aprender da nossa história, aprender a nossa história, conhecer a nossa história, principalmente como igreja. Se você conhecer um judeu, pergunte para ele que ele vai conhecer. Existe, inclusive, dizem que lá com 12 anos, a criança ela já tem quase que memorizada toda a Torá. Então eles conhecem a fundo a história do seu povo e o relacionamento deles com Deus. Então, conosco não pode ser diferente. Se nós recebemos mais do que aquele povo, porque hoje nós somos igreja, nós sabemos que a maioria do povo judeu não recebeu a Jesus Cristo, e nós temos recebido, então pesa sobre nós um dever, uma obrigação ainda maior de nós buscarmos compreender e conhecer a história da igreja. E por que conhecer a Reforma Protestante? Você que já conhece sabe que nós somos resultado do que aconteceu ali. Nós somos resultado, né? Claro que, primeiramente, resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Mas depois desse movimento que aconteceu ali no século XVI, 1500 e alguma coisa, como nós vamos ver agora. Então, como nós não buscarmos conhecer isso? Primeiro, para sermos edificados, para aprendermos com aqueles homens que fizeram parte daquela reforma, um momento tão difícil que foi. Se você acha que romper com uma igreja, uma denominação já seria arriscado, agora você imagina a pessoa romper com o mundo, não era só com a religião, era com o mundo, porque naquele tempo, igreja e Estado se misturavam. Existiam os reis das nações, mas quem detinha o poder sobre os reis era a igreja católica, que era uma denominação só em todo o mundo do cristianismo. Então, até a Reforma Protestante, era uma única denominação que era a igreja católica, detinha o monopólio da fé cristã. E funcionava dessa maneira, em parceria com o Estado, e ela exercendo influência e domínio sobre os reis. E nós vamos ver agora o contexto. Então, por isso que é importante nós aprendermos sobre isso. E naquela ocasião, como nós vamos ver aqui, toda a doutrina da Bíblia, ela estava deturpada. Deturpada. E o que acontece quando você recebe um ensino enganoso? Não vale aquela, irmãos. Não sei se você já ouviu alguém dizer, mas o importante é a intenção do coração. Mas se eu estou ouvindo um ensinamento de um líder religioso, e embora ele esteja ensinando errado, mas se a minha intenção é aprender de Deus ali, eu vou ser salvo. Engano, mentira. Isso não é verdade. Se você recebe um ensino enganoso, por mais que você esteja de boa vontade, você não será salvo. Porque o que salva é a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, que se revela através da sua palavra, pura, sem mistura. É só lembrarmos do que Paulo falou a Timóteo. O que Paulo vai dizer para Timóteo? Diz para ele cuidar de si mesmo e da sã doutrina, não é isso? Porque ele cuidando nisso, ele salvará tanto a si mesmo, quanto aqueles que o ouvem. Então veja que, tanto a salvação dele dependia dele praticar, ensinar e praticar as coisas certas, a palavra como ela é, como a salvação dos que ouviam ele, dependia também na mensagem dele. O que ele está dizendo é, ó Timóteo, se você adulterar a palavra, você se perde
e aqueles que vão te ouvir também vão se perder. Aí você vai dar um pouquinho mais de importância à reforma protestante. Você vai entender em que contexto ela se deu. Então vamos lá. O que foi a reforma protestante? A reforma protestante foi um movimento de reforma religioso que varreu a Europa nos anos de 1500. Ela resultou na criação de um braço do cristianismo chamado protestantismo, um nome usado coletivamente para se referir a diversos grupos religiosos que se separaram da Igreja Católica Romana devido a diferenças na doutrina. Aqui ele pegou muito leve, ele fala diferença da doutrina, mas na verdade a doutrina bíblica ela estava totalmente deturpada, como a gente vai ver numa abordagem mais à frente. Lembra que só existia a Igreja Católica, a partir daí saiu muitos grupos religiosos, que é aí onde surgiu, né? E aí às vezes eles colocam isso como uma crítica, né? De que hoje existem várias ramificações, denominações, mas o importante para qualquer denominação é que se pregue aquilo que é o fundamento da fé cristã. Divergir em coisas que não define, que não decide salvação, meus irmãos, pode haver essa divergência de uma denominação para outra. O que não pode haver é distorcer aquilo que são princípios básicos para a salvação, tá? Isso aí é assunto para outra ministração. Pode avançar, irmão. A reforma protestante começou em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, acredito que todos vocês já ouviram falar desse nome, né? Amado por alguns, odiado por outros, acho que vocês já sabem por quem ele é odiado, né? Eu mesmo, em determinado momento, olhava ele não com bons olhos. Um professor e monge publicou um documento que chamou de 95 teses. O documento era uma série de 95 ideias sobre o cristianismo, em que ele convidava as pessoas para debaterem com ele. Essas ideias foram controversas porque contradiziam diretamente os ensinamentos da Igreja Católica. Aqui teve início o que nós chamamos de reforma protestante, porque nesse ato corajoso de Lutero, isso que Lutero fez, meu irmão, lembre-se, nós não vivemos uma democracia como nós vivemos hoje, não, apesar de que a nossa está um pouco ameaçada, mas vai mudar em nome de Jesus, né? Então, ele não tinha a permissão para discordar daquilo que era o ensino religioso daquela ocasião, que era da Igreja Católica. O que Martinho Lutero fez era resultado de morte. Era fazer isso aqui e ir para a fogueira. Então, quando ele fez isso, embora ele buscou muito debater essas ideias, por isso que ele diz aqui, a intenção de Lutero não era simplesmente ser um revolucionário. Ele estava muito bem intencionado. Ele acreditava que boa parte daquele povo, daquela liderança, ela estava praticando aquelas coisas erradas porque eles desconheciam. Porém, o que vai se constatar é que não é porque eles ignoravam o que estava escrito na Bíblia. Eles faziam aquilo de má fé. E ele não conseguiu o que ele queria primeiramente, que era dialogar com aquela liderança da igreja, papa, bispos, o que mais que se chama lá? Todo clérigo, né? Ele não conseguiu, pelo contrário, foram para cima dele, pediram que ele se retratasse, mas Martinho Lutero, ele estava decidido, né? Tem uma frase que foi atribuída a John Hus, né? Ele foi quase 100 anos antes de Lutero, né? Na verdade, os movimentos que resultaram na reforma, eles começaram a surgir antes. A gente sabe que essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Então já teve ali John Hus, teve John Wycliffe, que morreu quase 100 anos antes, porque eles já começaram a denunciar esses abusos da igreja. E dizem que quando o John Hus morreu, que foi na fogueira, aí ele disse que hoje, ele disse para eles lá, né, hoje estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos virá um cisne, e com esse vocês não poderão cozinhar e nem assar, né? Com ele fazendo uma analogia da maneira que ele estava morrendo. E claro que ali ele estava se referindo a Lutero, que apesar de ter se insurgido contra aquele ensino religioso daquela ocasião, totalmente deturpado, corrompido,
eles não conseguiram matar Lutero. Então vamos lá. Já está no segundo? Pode avançar. As declarações de Lutero desafiaram o papel da Igreja Católica como intermediária entre as pessoas e Deus, especificamente tratando-se do sistema de indulgências, que em partes permitia que as pessoas adquirissem um certificado de perdão pela punição dos seus pecados. Lutero argumentou contra a prática de comprar ou ganhar perdão. Ao invés disso, acreditava que a salvação é um dom de Deus, é um dom que Deus dá para aqueles que têm fé. Interessante, diz que os olhos enxergam o que a mente quer, né? É prova disso. Então, por que eu li esse texto no início, né? Romanos 7. Porque esse texto foi o texto que o Espírito Santo fez saltar os olhos de Lutero, quando ele estava lendo, e impulsionou ele a denunciar isso aqui que havia na Igreja Católica. Eu acho que vocês já ouviram. Isso aqui, gente, é tema de ensino médio, ensino fundamental, né? No ensino fundamental, você já estuda sobre reforma protestante. Eu lembro que eu estudei, claro, está bem recente ainda, né? No ensino fundamental, e eu lembro que eu estudei sobre reforma protestante. Então eu acredito que quem está aqui, esse jovem, mais ou menos, talvez, se você não estudou, você vai estudar ainda sobre isso aqui, né? Então, Lutero, ele leu esse texto que nós lemos agora, onde a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé, ele viverá da fé. Então aquilo saltou aos olhos, não só aos olhos, mas saltou ao coração de Lutero. E ele olhava para aquela prática da igreja daquele tempo, né? Tinha acho que era um padre, um monge, que ele era responsável por coletar dinheiro naquela ocasião. E ele saía dizendo, tinha até uma frase, não me lembro, mas ele dizia que para cada moeda que caía no cofre, era uma alma que saía do purgatório, né? E por que esse interesse, né, exagerado da igreja naquela ocasião? Porque ela estava construindo a Basílica de São Pedro, e eles precisavam de muito dinheiro. Aí para a igreja que já estava corrompida, aquilo era coisa pequena, né? Então havia a venda de indulgências. Você perdia um ente querido, e era muita apelação. É incrível, mas era muita apelação. Ele saía dizendo, olha, as almas dos seus parentes que já partiram estão clamando no purgatório, faça alguma coisa, compadece-te da alma do teu ente querido. É muita apelação, né? A pessoa que acreditava, só existia aquela voz. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, porque a Bíblia que existia era em latim, e não estava à disposição como hoje nós temos acesso à Bíblia, e infelizmente, muitos de nós, né, não valorizamos o que nós temos em mãos, porque naquele tempo, o leigo, só quem tinha acesso à palavra de Deus, era o clero, era só aqueles formados pelos religiosos daquela ocasião, né? Então eles faziam, né, toda esse apelo, e as pessoas, por não conhecer a verdade, achavam mesmo que o que ele desse, tiraria o seu ente querido do inferno, do purgatório. E aí foi contra isso e muitas outras coisas, não foi só isso, né, que Lutero se insurge. E aí esse versículo, onde eu disse que ele saltou aos olhos de Lutero, quando ele disse, a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e nós sabemos que nós não compramos a nossa fé, a nossa salvação, nós não compramos qualquer favor de Deus. Todo o Evangelho, toda a mensagem do Evangelho que chegar para você e dizer que você vai ganhar o favor de Deus através de sacrifício, de penitência, ou através de recurso financeiro, não dê crédito a isso. Não dê crédito. Até porque, se a Bíblia diz que os nossos atos de justiça é como trapo de imundícia diante de Deus, não esperemos nós causar nenhum tipo de admiração em Deus através de qualquer ato de justiça nosso. Porque se você já teve uma experiência verdadeira com o Senhor, você vai entender que por trás de todo ato de justiça seu, existe uma ação primeira do Espírito Santo de Deus. Você quer ver nós nos transformarmos nos piores seres humanos dessa terra? Deixa Deus tirar o Espírito Santo de nós. Tira o Espírito Santo, para ele ver o que resta de nós. Ora, se todos esses atos são provocados pelo Espírito Santo, por que eu vou me vangloriar de qualquer ato de justiça meu? Pelo contrário, eu vou dar glórias a Deus e vou render graças a Ele, porque é por Ele que eu estou conseguindo realizar tais atos, tá? Pode avançar.
Como aconteceu a reforma protestante, né? Nas teses, Lutero atacou a venda de indulgências, porque elas, aqui são as indulgências, é o que ele chamava dessa venda. Você comprava uma partezinha do céu, entendeu? Acho que você escolhia até o lote onde você queria. Me dá isso aqui, eu quero um vizinho do John Lennon, entendeu? Aí eu ia lá, quanto mais dinheiro, melhor era a minha casa, entendeu? Veja, gente, a gente ri, mas assim, é uma tristeza tremenda, porque quantas vidas, quantas almas não foram enganadas, né? Quantas pessoas, eu fico imaginando pessoas tirando do seu sustento, do sustento dos seus filhos, para entregar para a igreja naquela ocasião, achando que iria para o céu ou que tiraria um parente seu do purgatório. E a surpresa, porque todas essas pessoas não tem mais nenhuma viva. O pior é a surpresa, eu imagino a indignação que eles chegaram quando chegaram do lado de lá e viram que aquele dinheiro não serviu para nada. Bom, então vamos lá. Nas teses, Lutero atacou a venda de indulgências porque elas, primeiro, diminuíam a dádiva graciosa da salvação, tá? Ou seja, isso é tão terrível, porque a primeira coisa que ele fazia é isso. Para que eu vou ser grato para Deus? Cadê o valor da obra expiatória de Jesus Cristo? Se eu é quem compro a minha salvação, automaticamente eles estavam anulando a obra de Cristo, né? E a graça de Deus. Não evocavam a verdadeira contrição interior ou arrependimento. Irmão Valmir, para que você vai se arrepender? Se você, quando estiver melhorzinho ali, pega um dinheirinho e compra o perdão dos seus pecados. Perceba como Satanás, ele é muito sutil. Através disso, gente, toda prática errada, pervertida da palavra de Deus, ela tem como consequência uma outra corrupção. Por isso a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo, ele nunca fica isolado. É só olhar para nós. Toda vez que a gente comete um erro, vem outro erro na sequência. Veja o que Davi fez, né? Olha como se transformou numa bola de neve o pecado de Davi. Ele primeiro adultera, ele nunca esperou chegar naquele ponto. Só que ele adulterou, aí depois, para não descobrir o adultério, ele tentou fazer aquilo com Urias, embebedar ele, para ele pensar que ele tinha engravidado a mulher dele. Como não deu certo, ele já foi para um plano mais grave, foi matar Urias, e aí a gente sabe no que aconteceu. Então, um abismo chama outro abismo. O momento de frear é o quanto antes. Deu um passo errado, voltemos atrás, reconsideremos, pedimos perdão a Deus e retomamos o nosso caminho, a nossa vereda plana de Cristo. Não produziam a virtude cristã de amor, que era o verdadeiro arrependimento vivido exteriormente, né? Arrependimento, não gerava arrependimento. Novamente, se eu compro, eu não preciso me arrepender. Se eu não me arrependo, cadê os meus atos de justiça? Cadê aquilo que João Batista disse? Produzi frutos dignos de arrependimento. Porque como é que eu sei, meu irmão, que eu me arrependi? Como é que eu sei que uma pessoa nasceu verdadeiramente em Cristo? Como é que eu sei que cada pessoa que está aqui, ela verdadeiramente teve um encontro com Cristo? Através dos seus atos de arrependimento, dignos de arrependimento. Através dos seus atos de justiça, através da mudança de vida sua. É impossível alguém dizer que teve um encontro verdadeiro com Jesus, e você olha para a vida daquela pessoa, aí você decidiu servir a Cristo, sei lá, hoje é dia, o quê? Dia 29, né? 29 de outubro, você está aqui, aí você ouve a palavra e diz, olha, agora eu quero Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, vou entregar minha vida para Ele. Só que daqui um mês eu olho para você, e você é a mesma pessoa que era até chegar aqui. Daqui 3 meses eu olho para você, vejo você a mesma pessoa que você era 4 meses atrás. Logo, você não produziu frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não houve verdadeiramente um arrependimento em você. Não houve um arrependimento, não houve uma transformação de vida. Porque quando Cristo entra na vida de alguém, nunca mais aquela vida ela é a mesma. Não é. Como que alguém que tem um ser tão santo habitando em você continua levando uma vida de qualquer jeito? Não tem como. Tem que haver mudança. Então, era no final das contas o oposto das virtudes cristãs de misericórdia e compaixão, né?
distorceu totalmente. Pode avançar. Da Alemanha, o movimento se espalhou pela Europa em 5 gritos. Esse aqui vocês já ouviram falar, né? Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria, tá? Isso aí, esses 5 gritos, que são chamados das 5 solas, foi o resumo desse movimento para combater todas aquelas distorções da palavra de Deus que havia, tá? Então, o que está querendo dizer aqui? Sola fide quer dizer, é tudo pela fé. É somente pela fé, não é por obras, não é por compra financeira, por uma aquisição financeira, é somente pela fé. Sola escritura, é somente a palavra. E por que é somente a palavra? Eu vou dizer para você. Vamos lá. Primeiro, é somente a fé, porque naquele momento a igreja ela vendia indulgência. Tu comprava o teu perdão, tu comprava um lugarzinho no céu, tu comprava a retirada de um parente teu do purgatório. Então, Lutero disse, não, isso aí não vale, é só pela fé, entendeu? Eu não compro nada, a minha moeda de troca é a fé. Escritura, por quê? Porque ainda hoje é assim, né? Eu não sei se você sabe, mas a igreja católica, a palavra do Papa, eles entendem que ele é como um Pedro. Na verdade, ele não vê Pedro como a gente vê também, né? Então, eles entendem que o Papa ele é um ser infalível. Olha só, irmãos. O Papa não falha. O que o Papa disser, pronto. E também, a Igreja Católica, ela tem as tradições dela no mesmo nível da palavra de Deus. Por isso que é difícil você evangelizar um católico praticante, verdadeiramente praticante, que ele conhece todas essas coisas. Porque quando você vai falar da palavra de Deus para ele, e alguma coisa que contradiz a tradição deles, aí ele vai dizer, não, mas a palavra pode estar dizendo isso aqui, mas a nossa tradição diz isso. Aí a gente tem a palavra para pregar. Se a palavra não está sendo suficiente, tu vai usar de que argumento? O único jeito é você orar a Deus para que o Espírito Santo, né, tire a venda dos olhos, tá? Então, sola escritura, para nós é isso, irmão. Ó, nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Qualquer líder religioso, não importa quem seja, qualquer mestre, se ele chegar ensinando para você uma coisa diferente do que está aqui, você não pode aceitar isso, tá? Sola gratias, ou seja, é somente pela graça de Deus. Eu, você, nós não fomos salvos. Eu não fui salvo porque Deus olhou para o Elisaldo e disse assim, o Elisaldo é um menino bom, o coração dele, eu me agrado, eu vou salvar o Elisaldo. Não, entendeu? Foi somente pela graça. E aí cabe a gente dizer o que tem naquele louvor da harpa cristã, né? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então, é isso, tá? Por que Deus me salvou? Não sei. Por que Ele me escolheu? Por amor. Uma coisa eu sei. Eu não sou melhor do que você. Se Ele me amou, Ele também te ama. E essa mesma salvação, ela pode te alcançar. Abra o seu coração. Amém? E por último, soli Deo gloria. Ou seja, a glória é somente para Deus. Glória somente para Deus. E por que tinha somente a glória somente para Deus? Porque existia glória para o Papa, existia glória para o Santo, existia, não mudou, ainda hoje existe, né? Mas a glória é somente a Deus, até porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, e nem devia dividir. Quem é a criatura para querer pegar parte da glória de Deus? Quem sou eu? Quem é você? Qualquer que seja, por mais piedoso que tenha sido essa pessoa, quem somos nós para querer parte da glória que é dada e é devida somente a Deus? Pode avançar. Quem participou da reforma protestante, né? A objeção de Lutero ao sistema de indulgências abriu caminho para outros desafios à doutrina católica em toda a Europa. Por exemplo, João Calvino na França,
e Ulrico Zwinglio, na Suíça, propuseram novas ideias sobre a prática da Santa Ceia. E um grupo chamado Anabatistas rejeitou a ideia de que crianças deveriam ser batizadas em favor da noção de que o batismo era reservado apenas para cristãos adultos. Tá bom como é interessante você aprender sobre isso? Olha quanto remonta essa ideia, né, daqueles que já se levantaram naquela ocasião para não aceitar o batismo de criança. Então aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele viu que a igreja do Senhor estava entrando em densas trevas. E Deus levanta, né, esses homens para combater e trazer à luz novamente a sua igreja, lançar luz sobre a sua igreja, tá? Então esse movimento começou com Lutero, mas depois ele foi se espalhando pelo mundo inteiro, amém? Interessante saber, porque assim, irmão, por que ele ganhou força? Né? Às vezes você se pergunta, mas como que um homem sozinho conseguiu peitar um sistema mundial como Lutero? O que acontece? A igreja, ela havia se corrompido tanto, e ela sugava tanta população, ela impunha um jugo tão pesado sobre a população, sobre reis. A igreja era riquíssima, tinha muitas terras, e aquilo desagradava muitos reis, aquilo desagradava autoridades, e aquilo desagradava também pessoas. A burguesia, que era aqueles que estavam saindo da pobreza para conseguir uma situação financeira melhor, e eles se sentiam prejudicados pela igreja que sugava tudo deles. Então, quando Lutero surge, ele encontra esse cenário, tanto que teve alguns reis que deram apoio a ele. Por isso que o movimento, inclusive ele não foi morto, porque ele recebeu o apoio de alguns reis. Porque aqueles reis também já estavam interessados em romper com a igreja católica. Teve rei Henrique VI, por exemplo, né, que ele fez questão de romper logo. Interesse, a maior parte das terras do reinado pertencia à igreja, e eles queriam a sua terra de volta. Então ele rompeu com a igreja católica, pegou todas as suas terras e incorporou de novo ao Estado. É para você entender, por que eu estou falando isso aqui? Deus, às vezes, ele usa situações como essa, usa. E também para a gente ficar esperto, que nem todos que deram apoio a esse movimento, na verdade, eles estavam verdadeiramente bem intencionados. Porém, nós sabemos que na soberania de Deus, ele usa qualquer um para cumprir com os seus propósitos. Ele usa qualquer um, tá? Então, a ideia do Senhor era trazer livramento para a sua igreja. Para isso ele usou ímpios, ele usou pessoas mal intencionadas, entendeu? Não, a intenção não era tão pura, mas naquele momento era importante para a igreja dele receber o apoio daqueles homens. Agora a salvação é outra história, tá? Então Deus usa, isso serve de lição, porque hoje nós sabemos, no ambiente político que nós vivemos hoje, nós sabemos que, principalmente quando é época de política, o que chega de candidato para a igreja, se fazendo de santo, não é verdade? Para pedir voto, para ganhar voto dos cristãos. E às vezes eles até encabeçam pautas da igreja para defender no Congresso. Significa dizer que essas pessoas, as intenções delas são puras? Talvez não, de muitos deles não são. Só que de uma maneira ou de outra, eles acabam contribuindo para que a gente tenha paz aqui, para barrar projetos de lei que poderia perseguir a igreja. Então Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Eu costumo dizer o seguinte: o homem, quando ele quer dar uma de esperto com Deus, quando eu e você, nós achamos que estamos usando Deus, na verdade, ele está nos usando para cumprir um propósito dele. Porque usar Deus é difícil, né, irmão? Alguém usar o Senhor? Vamos lá, pode tentar, né? Então, quando Deus diz para alguém, como Ele já disse para mim uma vez, você está querendo que eu te use ou você está querendo me usar? Então, assim, mas quando Deus usa isso aí, é claro que não é porque Ele se deixa usar, né, por ninguém. Vamos lá, pode avançar. De modo geral, a maioria dos desafios à Igreja Católica girava em torno da noção de que cristãos individualmente deveriam ser menos dependentes da Igreja Católica e seu Papa e sacerdotes para condução espiritual e salvação. Em vez disso, cristãos protestantes seriam independentes em seu relacionamento com Deus, tomando responsabilidade pessoal por sua fé e se referindo diretamente à Bíblia, o livro sagrado cristão para a sabedoria espiritual. Ou seja, independência do cristão, né?
Eu não precisava, o cristão não precisava receber uma indulgência de um padre ou do papa, né? Todo favor que eu receberia de Deus não deveria vir através daqueles homens. Eu tenho acesso direto ao Pai. Era isso que Lutero, que a reforma pregava. Por quê? Porque naquele tempo, tudo que você conseguia tinha que passar por eles, né? Você ia lá, confessava seus pecados. Para receber o perdão dos pecados, só se ele perdoasse. Se ele não perdoasse, não tinha. É interessante que a história do rei, né, Henrique VI, se eu não estou enganado, ele rompeu, né, diz que isso aqui na verdade foi um estopim, né? É porque ele casou e o Papa não invalidou o casamento dele para abençoar o novo casamento. E aí ele ficou zangado e por isso ele rompeu, né, com o Papa. Então assim, veja que eles dependiam inteiramente da decisão de um homem. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia diz que hoje nós fomos feitos sacerdotes de Deus. Hoje, eu e você, nós somos sacerdotes. Lembrando que no Antigo Testamento, só quem tinha a permissão de chegar a Deus era o sacerdote. Ele fazia expiação pelos pecados dele e pelo pecado do seu povo. E eu e você, como sacerdotes, nós podemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e ainda podemos interceder também pelos outros, pelo seu parente, pelo meu parente, por um amigo, porque nós somos sacerdotes. E certamente a minha oração e a sua oração, ela é ouvida, se nós oramos com fé. Amém? Então não há essa dependência. Lembrando, nós não estamos querendo dizer aqui que não exista autoridade constituída sobre o povo de Deus. Claro que existe. E por que existem as autoridades constituídas? Se Deus, a palavra de Deus não prega uma dependência total dessas autoridades, como nós temos aqui o nosso pastor. Existem autoridades por um simples fato, que para que haja organização tem que existir liderança e autoridade. Por isso que Deus deixa as autoridades, tanto no secular como dentro da igreja. Mas entendamos, isso não quer dizer que nós devamos, né, ter uma obediência cega, até porque hoje nós temos a palavra de Deus e nós somos todos sacerdotes do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode avançar, né? Acho que já foi. Junto com as consequências religiosas da reforma, a contra-reforma vieram profundas e duradouras mudanças políticas. Conflitos, mortes, perseguições, alianças políticas, traições e destruições diversas foram protagonizadas por ambos os lados em nome da religião. Sabe uma coisa que me deixou assim chocado quando eu soube? Foi isso aqui, entendeu? Por quê? Porque depois disso aconteceu muito isso, muitas guerras foram travadas, lutas, entendeu? Pela perseguição entre os dois lados. E isso me fez entender uma coisa, irmãos, que aqui está uma prova de que muitos que participaram desse movimento, eles de fato, eles não fizeram isso em nome de uma defesa de uma fé genuína. Por quê? Porque se todas essas pessoas estivessem verdadeiramente lutando pela defesa do Evangelho e tivesse verdadeiramente uma viva fé e uma vida contrita, jamais poderia resultar em batalhas e mortes. Lembra do testemunho que o pastor colocou hoje no grupo de Policarpo, né? Que testemunho tremendo aquele. Um homem de Deus, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai lançar mão de algo para tirar a vida de outra pessoa. Eu creio nisso e é com base na palavra de Deus. Até já ouvi lideranças religiosas do nosso tempo defendendo o contrário. Mas eu entendo que nem legítima defesa um cristão ele poderá tirar a vida de outra pessoa. E aí nós temos um caso, esse exemplo de Policarpo traz muito bem, né, exemplificado essa questão. Você viu, não sei quantos assistiram aquele vídeo lá, mas você vê que ele foi pego, um homem já com 86 anos, né, perseguido por Roma naquela ocasião, e aí prenderam ele. Quando os soldados chegaram para prender ele, já era para levar ele para os animais, né, para os leões, para os selvagens comer, eles usavam muito isso, né? E aí quando pegaram ele, que chegou lá aqueles homens, ele decidiu não fugir mais. Ele estava fugindo por causa dos irmãos, né? Os irmãos sempre clamando. Lembrei daquela história de Paulo, lembra? Que Paulo, quando está descendo para Jerusalém, que ele vai se entregar,
e aí o profeta Ágabo faz aquela revelação para ele, né, dizendo que os gentios iam pregar ele, né, aliás, a liderança religiosa ia pegar e entregar ele na mão dos gentios, e aí os irmãos tentam persuadir Paulo a não ir para Jerusalém. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa tão interessante sobre revelação. Às vezes a gente acha, porque Deus traz uma revelação para nós, Deus está dando um veredito. Nem tanto. Às vezes uma revelação que Deus traz é apenas para nos deixar consciente do que vai acontecer. Por exemplo, o próprio Policarpo disse que ele teve um sonho, não foi? Ele teve um sonho, onde diz que o travesseiro que ele estava com a cabeça sobre ele estava em chamas. E ali ele entendeu que ali era o sentido da morte, o tipo de morte que ele morreria. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, né, chegaram ali para prender ele, a Bíblia diz que ele chamou aqueles soldados, convidou eles para participar de um banquete que ele preparou para eles ali. Olha só, o homem de Deus ia ser morto, chamou seus algozes, convidou para comer com ele. E ali ele comendo, diz que aqueles homens ficaram tão impressionados com a presença de Deus na vida daquele homem, tanto amor na vida daquele homem, que diz que alguns já se renderam logo ali. E aí ele, depois que eles almoçaram, ele foi. E aí eu recomendo você assista o vídeo. Ali dá uma impulsionada na nossa fé, porque o risco é de você sentir que não é nem crente, entendeu? Eu sei que foi lá e tentaram de todo modo persuadir ele e tal. Eu sei que chegou um momento que aquela autoridade lá, ela ficou tão indignada com a resiliência daquele homem, o fato dele não negar Cristo. Mas interessante, irmãos, ele sempre muito respeitoso, porque mesmo aquele homem tentando matar ele, ameaçando com todo tipo de morte, ele respondia com brandura, com respeito, porque ele dizia que assim a palavra de Deus dizia que ele tinha que tratar as autoridades. Você não sente falta disso nos nossos dias? Né? Porque aquele homem era um carrasco, mas mesmo assim, ele tratou ele com todo respeito, porque ele dizia que aquelas autoridades eram constituídas por Deus. Olha só, o que é o discernimento de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E ali, ele ficou tão indignado que ele disse assim: pois você não vai ser morto mais pelas feras, você vai para a fogueira, você vai ser queimado vivo. E ele pediu para ele que não cravasse ele naquela madeira, porque ele ia orar e Deus ia fazer ele segurar naquele fogo. Olha só, irmão, Deus ia fazer ele se segurar naquele fogo e ele não ia correr dali. Gente, eita Deus tremendo. Aí só amarraram as mãos dele para trás e afogaram. Tem mais a história lá, né? Diz que o fogo não queimou ele, ficou em volta dele, né? Depois tiveram que ir lá ferir ele a espada. Então, assim, isso é o relato de um homem de Deus, né? Quem não gostaria de chegar num nível desse, nem que tivesse que ir para a fogueira? Pode avançar. Apesar dos excessos cometidos, foi a partir da reforma que gradualmente os conceitos de liberdade, tolerância religiosa e separação entre igreja e Estado foram alcançados ao status de direito fundamental. Então está aqui os benefícios da reforma. Hoje nós temos democracia, muito devemos à reforma protestante, né? Hoje nós temos liberdade de expressão por causa dessa luta que eles tiveram, tá? Separação da igreja e Estado, outro alerta: não dá certo a igreja se misturar com o Estado. Ao longo da história, nunca teve um caso bem sucedido em que a igreja se misturou com o Estado, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode avançar. Significa que a reforma, entre outros aspectos, estabeleceu os princípios para a liberdade religiosa, isto é, o direito de o cidadão pertencer à religião de sua escolha, sem interferência do Estado, tá? Às vezes a gente não quer entender muito isso, mas assim, irmãos, por mais que entristeça a gente ver pessoas participando de religião que você sabe que não agrada a Deus, que não serve a Deus, mas a gente tem que pensar muito bem em como nós vamos se referir a isso, porque toda perseguição começa com isso. A partir do momento que eu quero defender somente aquilo que eu acredito e eu quero impor às outras pessoas. Então, uma coisa é nós pregarmos o Evangelho e o Espírito Santo convencer a pessoa. Outra coisa é eu tentar silenciar, é eu tentar impedir de alguém fazer qualquer culto, ainda que seja um culto ao demônio. Mas se ele quiser fazer, ele tem que ter o direito dele fazer, por mais triste que seja. Mas não a igreja tentar se valer de qualquer outro método que não seja por meio do convencimento do Espírito Santo, de fazer aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas tentar impedir, porque senão vai acontecer a mesma coisa.
Porque se eu me acho no direito de proibir alguém de exercer sua liberdade, aquele mesmo grupo, aquela mesma pessoa também pode se achar no direito de coibir a minha liberdade. A gente já está finalizando. Pode avançar. Terminou, né? Glória a Deus. Viu? Então, o que é importante a gente aprender? Tirar essas lições, irmãos. Tirar essas lições. Uma delas é isso que eu falei, né? Hoje a gente vive um momento em que parte da igreja tem caminhado um pouco por esse lado, né? E é natural do ser humano, quando você se sente acuado, você querer revidar na mesma proporção. Só que a igreja não pode fazer isso, né? Às vezes a igreja ela começa a ser perseguida e ela começa a querer revidar na mesma proporção. Mas nós não podemos fazer assim. Nós só temos uma arma para revidar, é o Evangelho. É o Evangelho. Porque se nós formos revidar da mesma forma, se estão tentando nos silenciar, mas eu, usando dos mesmos métodos, eu vou tentar também silenciar o outro lado, eu vou me equiparar a ele. E a igreja, em vez de ser admirada que nem o testemunho desse homem, que só pelo testemunho dele, vidas se converteram ao Senhor, eu acabo gerando nas pessoas uma antipatia ainda maior pelo Evangelho. Amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Então que nós possamos aprender, né, tirar lições com o testemunho desses homens de Deus, homens que mesmo diante da morte eles não negaram a fé deles, né? Hoje a gente balança com coisa tão pouca, né? Coisas tão pequenas, a gente já coloca em xeque a nossa fé, o nosso servir ao Senhor. Que Deus venha gerar em nós essa perseverança, né? Que Deus venha despertar em nós esse amor, né, pelo seu Evangelho, pela sua obra, que nós possamos ser como esses homens, que nós possamos ser como Pedro, João, que quando foram presos e saíram daquela cadeia com suas costas todas rasgadas dos açoites, a Bíblia diz que eles saíram alegres cantando, porque diz que tinham sido achados dignos diante de Deus de serem co-participantes do sofrimento de Cristo. Será se eu e você, quando estamos passando por um momento difícil, seja qual for a circunstância, será se nós temos levantado nossos olhos para o céu e tem dito para o Senhor, claro, que esse sofrimento tem que ser em consequência da nossa fé, não pode ser um sofrimento que foi provocado por erros, por falhas nossas, né? Mas se foi pela nossa fé, será se nós temos dito, Senhor, muito obrigado, porque o que eu estou passando é por amor ao Teu Evangelho, é por amor ao Teu Evangelho. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. Espírito Santo, que nós possamos extrair, Senhor, com a história da Tua igreja, com esse episódio tão marcante, Senhor, que foi um divisor de águas na Tua igreja, que nós, Senhor, possamos aprender agora, mais de 500 anos depois, nós possamos extrair as lições, que nós possamos valorizar, Senhor, o esforço daqueles homens, a luta daqueles homens, Pai, que muitos pagaram com a sua própria vida, para que hoje nós tivéssemos, Senhor, livre acesso à Tua palavra. Nós somos resultado disso. Se hoje, Senhor, nós estamos aqui, é porque nós somos alcançados pelo Senhor através da Tua palavra. Quantos homens não pagaram, Senhor, com o seu sangue, para que a Tua palavra chegasse até nós, e que muitas das vezes nós não a valorizamos, Senhor, como deveríamos valorizar. Espírito Santo, desperta em nós esse zelo pelas coisas do Senhor, desperta em nós esse amor pela palavra de Deus, que nós venhamos valorizar, Senhor, aquilo que verdadeiramente tem valor, e que nós venhamos desprezar tudo aquilo que é irrelevante, tudo aquilo que não acrescenta, Senhor. Pelo contrário, coisas que até mesmo, Senhor, nos traz prejuízos, nos afasta do Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá essa capacidade, Espírito Santo, de discernir, porque a Tua palavra diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, e ele não é discernido por ninguém. E eu te peço, faz de nós, faz de mim, faz do meu irmão, faz da minha irmã que está aqui, Senhor, crentes espirituais, homens e mulheres de Deus espirituais, que nós saibamos discernir situações, discernir os tempos, Senhor, discernir o Teu agir, o Teu mover no nosso meio, para que nós venhamos sempre estar debaixo da Tua nuvem de glória, em nome de Jesus eu te agradeço, obrigado, Senhor, glória a Deus, glória a Deus.